Bom dia, meus amores, mais uma caminhada. Amanhã é aniversário do filho da médica, então amanhã, sexta-feira, it's Friday night, não vai ter nada. Ela me liberou, é o filho dela, ela não vai atender. Achei isso muito lindo, inclusive. E agora eu tô aqui, ó, passando na ponte que interliga, tem um hospital assim em Juiz de Fora, que interliga os prédios, ó. Exatamente a mesma ideia. Enfim, estou aqui passando agora pelo Children's Hospital, que é a parte infantil, neonatal, tudo é aqui. Indo para o setor de cirurgias de uma forma geral. Meus amores, o único lugar que eu posso filmar é dentro do banheiro. Eu acabei de chegar. Hoje vai ser atendimento clínico. Ontem foi consulta. Então, foram pacientes que estavam indo procurar por diagnóstico, tentando entender o que estava acontecendo com eles, ou pós-operatório. Aqui, nessa parte que nós estamos hoje, vai ser consulta para pacientes que estão internados. Então, pacientes que já passaram por cirurgia dela, ou que devem fazer a cirurgia e já estão sendo admitidos. É isso. Eu vim aqui só para dar um check, porque hoje a gente não põe roupa de centro cirúrgico, então eu tô andando com uma roupa social, uma roupa bem quentinha. Aqui dentro é bem quente. Eu tô pensando até se eu tiro essa blusa térmica, porque eu coloco tipo assim 4, 5 camadas, mas é isso. Aqui onde eu tô eu posso filmar, olha que lindo. Eu vou almoçar aqui na janela, tem um sofazinho aqui. Aqui tem uns micro-ondas, olha que coisa mais linda. Isso tudo pertence ao hospital, gente. É muito lindo mesmo, de verdade. E a minha marmitinha, que eu mesma fiz. Ó, fumacinha. Não sei se vai dar pra ver no vídeo. Todo mundo aqui embaixo, tá vendo? Foi um alarme de incêndio, uma suspeita de alarme de incêndio em um dos andares. E aí eles fizeram a gente evacuar o hospital. Que doideira. Mas eles são muito organizados. Isso eu pude crer na pele. Tá chovendo. Eu vou ter que pedir Uber pra ir pra casa. Oh my God. Oi, meus amores. Tirei o dia pra passear. Tem uma banda tocando ali, ó. Isso aqui é... Sabe aquele filme Pearl Harbor, eu acho o nome? Ele se passa num... Tem a história do porto. E é o porto aqui de Baltimore. E aqui também é o Aquário Nacional, ó. Então eu tô indo conhecer. Aqui é como se fosse downtown. É realmente... o centro da cidade. Tem muito comércio, muita coisa. Pra vocês terem ideia, o Hard Hot Café é aqui, ó. Hard Hot Café. Yeah. So, I'm gonna try walking by a little bit here and see what's new about this place, you know? Gente, muito bonito aqui. Tô realmente impressionada. Finalmente alguma coisa turística pra fazer, porque o bairro lá perto do hospital não é tão family friend, se é que vocês me entendem. Tô chegando aqui na ponta do porto. Ele é bem grande, tem navios parados ali, e de vez em quando tem um navio da Marinha Brasileira, e aí a gente recebe aqui no Reddit a comunicação, né, a notificação de que tem brasileiros aqui, mas eu olhei lá, acabei de atualizar e não tem. Mas é isso, muito show aqui. Tô lacrimejando porque, cara, se já ali no meio da cidade já é frio, imagina aqui no porto. É realmente muito bonito, ó. Isso aqui é de onde eu tava vindo. Ó. Tô chegando aqui na ponta. Mas bem bonito. É uma cidade portuária, né? Então, isso aqui é bem ativo. Tá? Tudo abre aqui, gente, depois de 9, 10 horas. Nada abre antes disso. Tem um iate ali, chiquérrimo. Tá vendo? Tudo isso é comércio que eu posso passear, posso olhar. Olha que lindo. É claro que eu vou subir nesse submarino. Enorme, né? Tô andando nele aqui, ainda não cheguei nem na metade. Ó. Eu tô com uma touquinha aqui, porque eu tava andando, eu tava ventando muito, mas agora, ó,
Não pode. Tá fechado. Vamos ver que horas que abre. E paga pra poder entrar. 21. Adulto 21,95. Estudante 19,95. Cadê minha carteirinha de estudante pra valer aqui? Não sei nem se vale. Legal, né? Eu achei legal. Esse eu achei legal. Agora tem um navio deles aqui também, estacionado. E vou ver se tá desativado também. Mas é pra visitante. Muito legal. Gente, olha isso aqui. As coisas de... a comporta aqui, tá vendo? Olha o tamanho dele. Eu comecei a andar, tipo, aqui, ó. Isso aqui é pra entrar nele. Ainda começou aqui na ponta. Olha o tamanho. Eu preciso contar uma coisa pra vocês. Aqui eles valorizam muito a Fogo de Chão, que é a churrascaria de Belo Horizonte lá, né? Acho que a sede dela é Belo Horizonte. Eles valorizam muito o Fogo de Chão aqui. E tem, tipo... eu já vi, acho que essa é a terceira unidade que eu vejo aqui. Mas... não é igual a nossa. A nossa é melhor. Eu encontrei ontem um médico que falou que foi ao Brasil e que visitou pessoalmente a Fogo de Chão em BH e também a Brasa Rio. E aí ele falou que foi melhor do que aqui. Mas ela tem aqui, depois eu mostro pra vocês. Olha quanto ônibus de escola tá parando aqui agora. Pessoal, eu tô dentro de uma 7-Eleven. Aqui eles têm, tipo, você se serve, sabe? Café, cappuccino, tudo. É muito legal. E eu acabei de ver que vende uma bebida da Starbucks. Tipo assim, tá 2 por $6. Olha. E aí eu vou pegar duas aqui e vou experimentar uma coisa que eles falam muito, que é o tal do Cinnamon Roll. Que é tipo um negócio de sobremesa que você morde e ele por dentro ele tem um creme, sabe? Cara, é uma super loja de conveniência. Tem de tudo. É muito legal. Inclusive um caixa eletrônico. É a primeira vez que eu consigo sacar. O banco que eu fiz, ele tem 2 saques no mês gratuito, fora. Enfim, depois eu falo desses detalhes com vocês. Mas é muito legal. Olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Olha, tudo você se serve. É muito legal. Trip checkout. Tá, agora vocês podem ficar malucos junto comigo. Olha as bolsas. Eu achei uma loja, foi indicação de uma amiga, chama Burlington. E vende coisas de marca por preço de sale, por exemplo. Olha essa bolsa aqui, da Guess. Olha isso. Maravilhosa, né? Então, eu nem cheguei ali ainda. Eu tô tentando manter a calma. Meus amores, vamos para perguntas da caixinha do Instagram. A primeira dela. Quais as diferenças notou entre o atendimento aqui no Brasil e aí? Primeiro, aqui é tudo muito rápido. Não é o médico que tem uma sala parada e o paciente vem até ele. São 3, 2 salas e o médico vai até o paciente. Esse paciente já tá lá esperando. Então, as salas não pertencem ao médico. A aparelhagem não pertence ao médico. É o hospital ou a clínica que fornece aquela sala. Eles ficam, tipo, em baias que tem um computador para eles acessarem. Aí tem, tipo assim, 3, 4 baias. Fica uma cada médico e aí, ok. A fulana, a doutora fulana tá com as salas 3, 4, 5. O doutor ciclano com a 1, 2 e 7, entendeu? E aí, aí a enfermeira vai, chama o paciente... Entra com o paciente nessa sala, faz a temperatura, a pressão, afere a pressão e, ok, doutora, paciente fulano já tá pronto. Aí a médica levanta dessa área, dessas baias do computador e vai até esse paciente e inicia o atendimento. Como é a cidade? Se aí é tranquilo ou perigoso? Eu me surpreendi muito com Baltimore. É a primeira vez que eu venho para os Estados Unidos. Eu só tinha viajado para a Europa e a Europa eu me senti extremamente segura. Aqui eu não sabia o que eu poderia me esperar. Quando eu escolhi os hospitais, eu fiz um top 3 dos hospitais que eu queria. Então, o primeiro de todos, top 1, era o Johns Hopkins, era onde eu queria ser aceita. O segundo, eu ia tentar algum hospital conectado a Harvard. E terceiro, Yale. Todos os 3 aqui nos Estados Unidos, mas eu não me atentei para pensar na cidade, eu não tava nem aí. Eu queria ser aceita naquele hospital, na área cirúrgica ou ortopédica. Era o que eu queria. Então, quando eu fui aceita no Johns Hopkins, que era a minha primeira opção, eu nem pensei
pensei 2 vezes. Agora eu vou comprar a passagem, vocês estão entendendo? Foi assim. Mas Baltimore é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Eu tenho pessoas, moradores de rua, o tempo inteiro andando pelas ruas. Aqui você vê muito lixo, eles não cuidam do asfalto, eles não cuidam direito da cidade. A área do John Hopkins, perfeita. Policiamento, ambulância, eles têm um shutter só deles, com a logo do John Hopkins. Gente, e o hospital ocupa, sem brincadeira, uns 5 quarteirões. Ele é enorme, eles estão construindo mais um. Bota a foto aqui pra mim, edição, da construção. Olha o tamanho, é um quarteirão inteiro. Um quarteirão inteiro, é muito grande. Eles estão construindo pensando na medicina daqui a mais de 20 anos. Então, olha como é que eles pensam à frente, enfim. Então, não é uma cidade tranquila. Eu não ando sozinha à noite. E aí eu acabei dependendo um pouco mais de Uber. Liguei SOS, pai, socorro. Vai cair na fatura, me ajuda. E meu pai falou assim, calma filha. Primeira coisa é você em segurança. Qualquer coisa que você tiver que fazer aí, pede o Uber que a gente vê aqui. Brasil ou os Estados Unidos? Muito difícil responder. Depende do quê? Se for falar em medicina, a gente não tá muito longe disso aqui, não. E eles têm um grande problema, é que a medicina aqui, chegar, conseguir um tratamento é muito caro. Ou você tem um insurance, ou você tem que pagar ali, ó, cash. Eles não têm o SUS maravilhoso igual a gente tem. Eu sei que a aparelhagem que eu tô encontrando aqui nesse hospital, o nível de atendimento, a equipe multidisciplinar, o quanto eles se conectam e se ligam a guidelines. Gente, a consulta deles é guidelines do início ao fim. A médica, ela responde uma pergunta pro paciente e fala, porque de acordo com o instituto tal, do guideline tal, você vai ter uma resposta de tantos a tantos % de remissão do não sei o que. É assim. A resposta deles é baseada cientificamente. Isso é muito legal. Mas isso é uma coisa que nós podemos levar para nossa prática. Eu com certeza vou. Aprendi, gostei. O paciente fica confiante, confia em você para realizar o procedimento. Você embasou, você realmente está embasado. Então, se você for sofrer um processo, alguma coisa, porque a gente sabe que isso acontece, você está embasado cientificamente, então assim. Só que a gente faz isso no Brasil. A gente só não responde da forma que eles respondem mais diretos. Eles são mais secos um pouco, até característica da população mesmo. Eles são mais secos, mais direto. A gente é um pouco mais amoroso. Eu, principalmente, sou. Então, Brasil e os Estados Unidos? Depende. O SUS é maravilhoso. Só que a gente precisa ter uma integração mais multidisciplinar. Apesar de ter... essa equipe acho que não tá tão próxima, sabe? Você tem que encaminha. Acho que isso demora muito. Aqui não. Aqui a equipe tá junta dentro do mesmo hospital, dentro do mesmo complexo, então eles trabalham todos muito juntos, sabe? Nessa cartela do paciente do sistema, tem a consulta de... O nosso SUS também é assim. A gente já tem o site do governo integrando tudo. Lá no PSF você entra, você sabe todas as consultas, se ele foi no dentista, se ele fez preventivo, tá tudo lá. É bem parecido. Só que a equipe multidisciplinar, ela se comunica. Então, ela teve um paciente que ela recebeu que o dentista percebeu que tinha algo no céu da boca desse paciente que estava estranho. Esse dentista, ele entrou no circuito, por mais que ele seja um dentista da família lá do bairro. Ela pega o telefone do paciente, ela manda o update, então, tipo assim, ela vai atualizando esse dentista. Eles são muito próximos nisso, isso é muito, muito legal. Muito legal mesmo. É muito mais evoluído os hospitais daqui, eu achei mais organizado. Muito. Ponto. Muito organizado. Muito organizado mesmo. Desde o centro cirúrgico, a sala reservada para o médico, tudo muito organizado. Você não vê muitas coisas nos corredores, os corredores são bem clean, bem limpos, então as macas passam livres, sabe? Acho que você vê uma lata de lixo a cada 100 metros, tipo assim, mesmo assim, que lixo que não pode ter, né? O lixo é aquele, você precisa jogar um guardanapo fora. Muito organizados, muito organizados. Muita diferença. A organização da comunicação dentro da sala, a organização de horários, eles são extremamente pontuais. Não existe esse negócio do médico chegar 10 minutos, 15 minutos atrasado, o residente chegar atrasado ou o paciente. Eles são extremamente pontuais. Dá muita diferença.
Como você conseguiu o estágio? Aí tem uma outra aqui que eu vou emendar. Você foi convidada? Eu entrei, eu peguei uma mentoria para poder conseguir, porque quando eu tentei por mim, eu vi que o processo poderia ser um pouco mais difícil, então eu precisava saber um caminho para poder conseguir. Era uma coisa que entrou no meu radar nos últimos 2 anos de medicina. E como eu consegui esse estágio? Eu vou abrir a minha mentoria. Se você quiser, tiver interesse, eu vou ajudar pessoas a fazerem esses estágios internacionais. Mais tarde eu vou vir com isso, deixa eu voltar pro Brasil, estruturar isso direitinho. Mas eu vou acompanhar essa pessoa do início ao fim. Só para vocês entenderem, você tem que procurar pela instituição, você tem que procurar pelo médico e você tem que solicitar o estágio. Existem estágios gratuitos, que é esse que eu tô fazendo, e existem estágios pagos, que as instituições cobram. Por quê? Se você vai utilizar um pijama, um material, uma luva, você tem que pagar pro hospital. Eu não tinha condição de pagar porque é caríssimo, mas tem gente que tem, beleza, vai lá e paga, faz o processo seletivo do hospital e consegue. Tanto que foi isso que me fez ter a decisão de procurar uma mentoria para poder não pagar. Porque todos os sites que eu olhava, e é caríssimo, tá? É caríssimo. É caríssimo. Eu cheguei a olhar, era coisa assim, era caríssimo. Eu falei, gente, é quase um carro, não dá. Então, e você ainda tem que pagar hospedagem, passagem, alimentação e condução aqui. Então, assim, como que você ainda ia pagar pelo estágio? Então, era uma maneira muito difícil. Então, você tem que construir um currículo que seja direcionado. Eles aqui olham outras coisas no currículo a mais do que a gente olha. Muita coisa de voluntariado. Enfim, eu vou vir falar só sobre isso, mas eu me apliquei em dezembro, final de novembro, e fui aprovada em meados de dezembro. Então eu já passei o Natal sabendo que eu viria. Eu tinha que só esperar alguns próximos passos. Eu tinha enviado já a documentação. Tem toda uma documentação que você envia. Você tem que assinar termos de confidencialidade. Eu só tô contando aqui pra vocês o que eu realmente posso falar, que é sobre tecnologia, diferenças com o Brasil. Eu não posso citar o nome de nenhum paciente, eu não posso falar nenhum caso específico, eu não posso citar o nome da doença específica. Então, tem muitas regras. Então, não adianta você achar que você vai conseguir fazer isso sozinho, isso é uma mentoria. Você tá entendendo? Você precisa de um direcionamento. Até pra você chegar aqui e não fazer besteira, ainda depois ter que responder legalmente por isso. Porque é uma coisa real ali, né? Não tô falando do estágio, não. Tô falando em relação à lei. É uma coisa... Eles são muito rígidos, então... Tanto que eu não posso tirar foto dentro do hospital. Vocês vão ver aí, só tem foto minha dentro do banheiro, trocando de roupa, sentada na cadeira. É o que tem. Porque não pode tirar foto de nada. Eu só tenho aqui, ó, a experiência que eu passei e literalmente a fotografia mental disso. Como que eu fiquei sabendo? Eu fui num congresso em Belo Horizonte. E esse stand dessa empresa tava lá. E aí eu fui até o stand, a menina conversou comigo, me explicou mais ou menos. Eu falei, cara, eu tava realmente pensando num estágio extra, mas eu achei que eu ia fazer, sei lá, eu ia tentar o Einstein em São Paulo, alguma coisa dentro do Brasil mesmo. Quando essa menina falou, você fala inglês? Eu falei assim, falo. Aí ela, você não tem interesse de fazer internacional, não? Aí eu, não é que eu tenho. Então foi através desse congresso que eu fiquei sabendo que eu poderia também tentar um estágio fora. Olhei dentro dos editais de medicina, vi que contava ponto, mas é claro que eu não tô vindo pensando nisso, eu tô vindo pela experiência e pelo que eu tô trazendo de bagagem de volta pro Brasil para futuramente atender os meus pacientes. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Você acha que vai fazer diferença no final das contas para sua carreira? Acho. Todo mundo que entende o quanto um estágio observacional, e principalmente você pegando aí outra cultura, entendendo quais as diferenças e aí você poder somar isso no Brasil, eu acho que vai fazer muita diferença. Eu acho que já está fazendo. Eu já vou voltar diferente. Não tem como eu vir com uma experiência dessa e voltar mesmo. Isso aí, que bom. Tô feliz por fazer a diferença. É muito caro para ir? Então, passagem, eu tentei comprar por milhas, até conseguir com a passagem de retorno.
Mas a da ida eu tive que pagar, custa em torno aí de 3 mil reais a passagem. São 10 horas do primeiro voo até a primeira escala e depois mais 2 horas, porque eu tô em Baltimore. Mas se eu parasse nos Estados Unidos, em algum aeroporto nos Estados Unidos, ali em Nova York, alguma coisa, poderia ser um voo direto. Até tem essa opção do voo direto, mas ele é bem mais caro, chega em torno de 5 mil reais. Então eu quis um pouco mais barato, coloquei escala. Tem outros assim que juram em torno de 2.500, 2.600, mas você fica tipo 17 horas, 18 horas viajando, faz escala lá no Peru pra depois entrar nos Estados Unidos. E eu falei assim, não, ainda correu o risco de perder bagagem, que é assim que perde bagagem, tá, gente? É fazendo um voo maluco com 36 mil escalas. Aí você vai perder bagagem, aí você vai ter dor de cabeça, tem que pensar nisso também. Então, uma escala pra mim, sendo que em Atlanta, a escala que eu fiz, você retira sua bagagem e despacha ela de novo. Então, ok, minha bagagem tava comigo, não ia correr o risco de perder minha bagagem. Eu olhei isso também. Te tratam bem sendo brasileira? Então, você não pode fazer pergunta idiota em nenhum lugar do mundo, né? Eu acho assim, independente da sua nacionalidade, teve uma amiga que me perguntou outro dia no WhatsApp, como é que tá sendo? Se você tem alguma dúvida, primeiro, a gente tem isso aqui o tempo todo com a gente. É claro que eu não quero ser rude e eu não pego só depois que acaba a consulta. Aí, por exemplo, tem uma dúvida, realmente, tô com uma dúvida. Se eu acho que o Google ou o Gemini ou uma inteligência artificial ou um material meu da faculdade vai me responder, eu não vou fazer essa pergunta pra médica. Eu venho aqui rapidinho, tá, é isso aqui. Beleza. Respondi minha pergunta, concorda? Se eu vejo que eu não consegui achar nos meus materiais, se eu não conseguir uma resposta na internet, e aí eu elaboro melhor essa pergunta e aí eu pergunto pra médica, até pra gente poder interagir. Então, beleza. Aí eu não faço pergunta idiota. Elas me receberam super bem. A gente tem que entender duas coisas. Primeiro, a gente não é daqui, a gente não tem essa cultura. Eu sou uma pessoa que eu abraço, eu encosto. Eles não gostam disso. Então, às vezes, teve uma hora lá que eu fechei a porta, a enfermeira ia passar por mim. Ela tava atrás de mim, eu não vi. Desculpa. Eu encostei no ombro dela, gente, juro por Deus. Ela fez assim, ó. Ela tirou o ombro, eles não gostam. E tá bom, eu entendo, é a cultura deles, eu tenho que respeitar a cultura deles. Então, aí eu, I'm so sorry, I don't see you. Não vi você. Tipo, ela, no, that's alright. Tirou o ombro assim e entrou pra dentro da sala. Mas ela não ficou com raiva de mim também, não. Ela entendeu que eu sou brasileira, é diferente. Eles falam que a gente é acalorado, né? Igual eu tava com uma vizinha aqui no Airbnb, ela falou que eu sou uma pessoa super aberta. Eles não estão acostumados com isso. Então, eu tenho que saber separar o que é cultural do que é tratar mal. Até agora ninguém me tratou mal. Eu fui bem recebida pela médica. Ela falou que eu poderia, todas as dúvidas, ou se eu tivesse alguma coisa que eu poderia perguntar. A residente, tadinha, a residente eu até entendo. Ela já tem tanta coisa pra fazer e a médica ainda me botou na responsabilidade dela, tipo assim. Ela deve estar pensando, ai meu Deus, mais um estudante do não sei aonde tá aqui. Entende? Ela já tá cansada, ela tá exausta, ela tem filho, inclusive, já. Ela deve chegar em casa, ainda ter que dar conta de filho, marido, enfim, deve ter muita coisa, muitos a fazer. Então ela já chega cansada no hospital. E outra coisa, eles passam a ronda de pacientes, as visitas, às 5h30 da manhã. Então ela chega todo dia, 5h30 da manhã no hospital. Quando eu chego lá às 7, que ela me manda chegar às 7, porque a cirurgia vai começar tipo 7h20, ela já tá cansada, já tem mais de 2 horas que ela tá trabalhando em pé, andando pra lá e pra cá. Então ela não tá com o humor de quem vai chegar, ei, fulano. Não, eles não são assim, gente. Culturalmente eles são pessoas mais na deles. Então eu me contive, eu não sou a Nayara que eu abraço e encosto em todo mundo. Eu já sabia que eles não gostavam disso, eu recebi orientação disso, por isso que é importante a monitoria. Não me tratam mal, não. Ninguém me tratou mal até agora. Conheci um médico lá no corredor indiano. Ele veio, se apresentou pra mim, foi mó legal. Conheci um médico que veio de Dubai, que tá fazendo um estudo com a doutora. Não posso falar qual estudo que é, mas é muito legal o estudo dele. Finalizando, não fui maltratada em lugar nenhum. Pelo contrário, fui bem recebida. Eles são pessoas mais fechadas. Eles respondem a sua pergunta bem corte seco, é isso, isso, aquilo.
Então, muita coisa primeiro, eu estudei antes de vir. Eu peguei os estudos que a médica tinha publicados no PubMed e estudei, li eles todos. Falei, caraca, que aí se tivesse alguma coisa ali que eu não soubesse, eu pesquisei antes de vir. Porque eu ia chegar aqui crua, ia chegar aqui, tá, o que a doutora faz? Não tem como. Você tem que fazer esse estudo, você tem que fazer essa prévia. E foi o que eu fiz. E eu fui falar com a residente sobre a polilaminina da Tatiana Sampaio, do Brasil. Aí eu peguei o estudo no PubMed e mostrei pra ela, olha, o estudo e tal da Tatiana Sampaio, é uma coisa super legal no Brasil agora e tal. Aí ela pegou lá no site do PubMed, desceu o dedinho dela assim, 2010, quanto tempo? Tipo assim, o estudo é de 2010. Então ela não ligou muito, nós estamos em 2026. Eu falei, não, mas é porque agora que a gente está em clinical trials e tal, nós já temos o paciente 01 e tal. Aí ela, mas levou bastante tempo, né? Aí eu, tá, 15 anos. Tá, O que eu vou falar, entendeu? Eu achei que seria legal falar sobre isso, mas tá. Acho que pra eles aqui, pesquisa é uma coisa mais rápida, mais dinâmica. Eles fazem muito isso. Tanto que eles usam muito isso na hora de conversar com o paciente, né? Então, mas tudo bem. Fiquei sentida não. Falei, não, legal, tá bom. Aí depois eu vou te enviar pelo WhatsApp o PDF. Ela, sim, claro. Mas ela fez assim, mas por quê? Aí eu falei assim, não, por curiosidade. Por quê? Tem uma máquina no hospital que durante o ato cirúrgico, eles utilizam pra ver se tem área com nervo ali pra não mexer no nervo. Então elas contornam, por exemplo, aí vem com a pinça do negócio e encosta. Aí a máquina apita, tem nervo ali, então não passa ali. Porque como suja muito de sangue e tal, fica às vezes ruim de enxergar. E a máquina é um guia pra elas. Aí encostou aqui, não é? Aí elas vêm e vão fazendo por aquele lado, pra tentar preservar ao máximo a não cometer uma lesão nos nervos e tal. E aí eu falei assim, cara, imagina se tem um paciente, porque elas falam que é de 6 meses a 1 ano, principalmente o nervo facial ou o trigêmeo, se mexer em alguma coisa aqui, de 6 meses a 1 ano para o formigamento e retorna a sensibilidade. E se o paciente não retornar, usa a polilaminina. Já eu pensando assim, né? Mas não. Ela não deu muita bola, não. Mas tá bom. Às vezes já até tem. Vamos ver o que ela vai falar. Eu enviei o PDF pra ela. Vamos ver o que ela vai me contar depois. Segunda-feira. Ela vai me dizer. E é isso, gente. Não esquece de dar o like aqui no vídeo. De se inscrever no canal. Compartilha com alguém que vocês acham que vai querer saber sobre esse assunto, sobre estágio internacional, sobre experiências fora do país. Espero que tenha respondido algumas das perguntas. Se tiver mais, eu vou responder lá no Instagram. E é isso. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo. Se tiverem mais alguma pergunta, eu vou responder aqui no YouTube mesmo. Tá bom? Um beijo. Até a próxima.